Boa noite, pessoal. Um prazer aqui estar aqui com vocês essa noite. Trazer a primeira aula pré-congresso. Meu nome é Renan Massarente, eu sou especialista em osteopatia pelo COFITO e sócio fundador do Instituto Físio aqui em Araçatuba. O congresso é uma organização tanto do Instituto Físio quanto do IARC Cursos, uma parceria que a gente tem com o Felipe Lavarce, lá de Bauru. Eu vou apresentar um pouquinho do que é o congresso. É a nossa segunda edição do Congresso Paulista de Fisioterapia Esportiva e Terapia Manual. Ele vai acontecer lá em Bauru esse ano, nos dias 23 a 26 de novembro. O propósito desse congresso é trazer o melhor e mais atualizado conteúdo de fisioterapia esportiva e terapia manual para todos vocês e ter profissionais de renome dentro do congresso, como foi a primeira edição e como será essa segunda edição também. Vou passar um pouquinho do que vai acontecer lá, nesses 4 dias. São workshops online, vão ter palestras, vão ter mesas redondas, apresentação de trabalho científico, bastante network também entre os profissionais e os alunos, então isso é bem importante dentro da fisioterapia, em qualquer área, né? E também vou passar um pouquinho de cada dia como vai ser. Então, quem se interessar, né, nos dias 23 e 24, os 2 primeiros dias, eles vão ser workshops online, tá? 100% online, onde vocês podem adquirir eles separadamente também, tá? Então, quem tiver interesse e não tiver a possibilidade de estar indo lá em Bauru nos dias presenciais, né, nos dias 23 e 24 a gente vai ter workshops online, então você pode comprar eles separadamente. No primeiro dia, no dia 23, a gente vai ter um workshop com 2 profissionais de grande renome, que é o Leonardo Ávila, né, referência em dor, e também um workshop com o Felipe Fumê, referência em reabilitação de joelho. No dia 24, a gente vai ter 100% online também um workshop com o Leonardo Costa sobre PBE na terapia manual. E no dia 25 e 26 vão ser aproximadamente 9 palestras, 3 mesas redondas, apresentação de trabalho científico, né? Todos os profissionais de referência na área de fisioterapia esportiva e terapia manual. E também uma possibilidade de fazer 2 workshops presenciais também no domingo, no dia 26. Um com o Felipe Lavarce, sobre base biomecânica de joelho e quadril, e também outro workshop com a Mariela Capuani, sobre técnicas de quiropraxia, tá? Então, tem essa possibilidade também, além das palestras, de você se inscrever em um desses workshops presenciais também, tá? E para quem for comprar o pacote completo ali do congresso, né, que agora está no segundo lote por 189, tudo isso está incluso, tá? Os workshops online, as palestras e um workshop presencial, tá? E até o segundo lote vai até agora, dia 31 de outubro. Depois vai para 229, tá? Mas quem fizer até agora em outubro tem esse desconto ainda e leva tudo, né? Tudo incluso. E quem não puder realmente estar presencial lá nos dias, a gente vai ter essas opções de ter os workshops online, 100% online, que a gente pode assistir no dia 23 e 24. Hoje a gente vai dar início às lives pré-congresso, né, com a primeira aula sobre avaliação de fisioterapêutica em atletas de corrida, com o Dr. Felipe Ribeiro, já está aqui com a gente, e deixar agendado também, na próxima quarta-feira, dia 25, às 8 horas da manhã, a gente vai ter a segunda aula com o Dr. Leonardo Ávila. Quem vai intermediar vai ser o Felipe, não vai ser mais eu, vai ser o Felipe, depois a gente vai revezando quem vai sendo os intermediadores das lives, tá? Então, seja bem-vindo, Felipe, boa noite. Vou deixar para você se apresentar e dar início a essa aula, eu acredito que vai ser bem legal esse assunto, e vai ser uma pequena pincelada ali do que você vai falar sobre lá no congresso, que você vai apresentar no congresso para nós também, tá? O chat também vai ficar aberto aqui, quem quiser fazer alguma pergunta,
No final a gente responde todas elas e se forem mais pertinentes, tá bom? Obrigado, seja bem-vindo, Felipe. Perfeito, Renan, obrigado, boa noite a todos aí, obrigado pelo convite para o Congresso, né? Acho que só não faz quem não quer, porque, pô, o Congresso tem vários dias, várias pessoas bacanas, tem workshop, dá para fazer online, dá para fazer presencial, então, assim, o Congresso está aí, então, melhorar a sua capacidade de atender pacientes, né? Melhorar a sua qualidade de atendimento está à disposição de todos, então o Congresso dá para ver que ele é bem amplo, tem muita coisa para fazer, então só não faz quem não quiser mesmo, né? E agradecer novamente o convite. Eu sou, me apresentando, né? Eu sou fisioterapeuta há 20 anos já. Eu me formei em 2003 e desde a entrada na faculdade eu sempre quis trabalhar com esporte, sempre primeiro ano eu já estava fazendo estágio de observação só em ortopedia, então a minha vida sempre foi em ortopedia. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre fiz muito esporte. Eu jogava futebol, né, quando mais novo e me machucava bastante, tinha problema na coxa, problema no joelho, então eu vivia na fisioterapia. E eu gostava daquilo que faziam comigo. Na época, a fisioterapia, isso, né, era só massagem, tinha um choquinho começando ali, não tinha muito recurso ou tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu acabei pegando gosto pela fisioterapia e decidi fazer fisioterapia. Aí formei em 2003, aí em 2004 eu fiz uma pós-graduação, me especializei em ortopedia e traumatologia. Depois eu passei 1 ano e 2 meses fora do país, eu fui morar na Austrália, fiz alguns cursos na minha área lá também, me formei em personal trainer lá, só que eu não posso atuar aqui no Brasil, que eu precisava fazer educação física, acabei não fazendo. Enfim, minha vida foi migrando sempre na área de ortopedia e na área de esporte. E hoje, especificamente, eu trabalho muito com corredores, desde 2016, que a gente tem um laboratório de avaliação biomecânica, que a gente montou lá no Instituto Wilson Mello, aqui em Campinas, né? E a gente está com uma segunda unidade também em São Paulo, no Alphaville e Barueri, que fazem essas avaliações funcionais como um todo, que é o nosso carro-chefe do laboratório, né? Então, a gente tem avaliações funcionais para joelho, a gente tem avaliações funcionais para quadril, para ombro, para triatleta, para beach tênis, enfim, a gente tem vários tipos de avaliações funcionais e uma das mais famosas, que eu mais faço, é a avaliação de corrida, até pela demanda, né? Tem muito corredor, muita lesão vindo da corrida. Então, hoje a gente está com por volta de 750 corredores avaliados, que é a coleta que eu estou fazendo para fazer o mestrado. Sempre fui muito clínico, né? Nunca achei que era importante produzir trabalho, produzir ciência. Hoje a gente sabe que o fisioterapeuta tem que ser híbrido, tem que ser clínico, tem que saber ler um artigo, tem que produzir ciência. Então, agora eu estou nessa fase aí, consegui aliviar um pouco a parte clínica. Tem um outro menino que me ajuda nas avaliações e nos atendimentos, e aí eu consigo já começar a levantar os dados para produzir trabalho especificamente em corredores, que é a área que eu mais gosto, que eu mais pesquiso, que eu mais estudo, que eu mais dou cursos e palestras. Então, é uma delícia falar sobre corrida. Fico à disposição de qualquer pessoa que precisarem, qualquer dúvida, manda que eu vou tentar responder para vocês de acordo com a experiência e um pouquinho dos estudos que eu leio de. Legal, os corredores realmente cresceu muito, né, nos últimos anos, né, corrida de rua, é o que você mais trabalha aí, não só atletas, mas também corredores que correm de rua, assim, sem ser atleta também, você também atende essa parte. Sim, a maioria em si, né, o laboratório e a avaliação em si, que eu vou falar no congresso sobre especificamente essa avaliação, ela se molda pelo tipo do corredor, né, o cara pode ser profissional, ele pode ser amador querendo performance de profissional, ele pode ser um cara que nunca correu, quer aprender a correr, então ela se molda, né? Essa é a vantagem dessa avaliação funcional que a gente consegue fazer, não é só para um tipo específico de corredor. E a corrida de rua, que nem você falou, a demanda é muito grande. Hoje, depende da literatura que você vai ler, 6, 7 milhões de pessoas praticam, no mínimo no Brasil, é o segundo esporte mais praticado no Brasil, é o segundo esporte mais praticado no mundo. Então, assim, a demanda e a incidência de lesão é muito alta, né? Se você pegar as revisões temáticas, vão girar em torno de 20% a 80% dos corredores se machucam. E aí você vai aprender como fisioterapeuta, mesmo como educador físico, aprender a tratar esses caras, entender das lesões, entender da biomecânica, enfim. Então, como a demanda é muito alta, é um tema imprescindível, é importante demais para o fisioterapeuta, porque ele vai ter que atender o paciente com uma canelite, com alguma coisa desse tipo, não tem como fugir desse tipo de paciente, desse esporte que mais cresce aí, não tem para onde correr mesmo. A corrida não tem fisioterapeuta.
Como que é essa avaliação? Como que esse paciente chega para você? Quais são as principais lesões assim que eles te procuram? Como que é essa triagem e essa avaliação que você vai comandando? Conta um pouquinho para a gente. O grupo de pacientes que me procuram são os pacientes basicamente que tem três grupos, na realidade, né? Você tem um grupo que procura porque está lesionado mesmo, que a maioria, o corredor não procura como prevenção, o brasileiro não faz prevenção em nada, por isso que a saúde do Brasil é muito ruim, né? O sistema é bom, mas o brasileiro não tem a cultura de fazer prevenção. Mas o que eu mais atendo é o cara machucado já, então, sei lá, 60% são corredores com lesões, vindo de lesões, né? Aí você tem um outro grupo que é o corredor que faz a prevenção, que é um grupo bem menor, porque ele não tem essa cultura, como eu falei para vocês, e um terceiro grupo que é o cara que procura por performance. O cara não tem lesão, ele não quer fazer prevenção, mas ele quer melhorar o pace dele, quer baixar o pace dele. Então, basicamente, a gente atende esses três grupos, né? E o primeiro grupo é o que eu mais atendo, que é o cara machucado. E aí, dentro dessa avaliação, a gente tem a mente do quê? Que a corrida não é só movimento. E quando a gente olha a literatura, os trabalhos no mundo todo, eles não mostram nenhuma correlação direta de alterações de movimento levando a uma lesão. Quer dizer, o cara tem aquela pelve caindo, aquele joelho entrando para dentro, um puta de um valgo dinâmico, aí todo mundo fala, o cara gira demais o tronco para correr, o cara prona demais o pé, ele vai ter lesão. E isso não acontece, infelizmente, não há uma correlação direta. Isso pode ser se somado, como as lesões, a gente já sabe, né? Elas são multifatoriais, ele pode ser um fator, sim, para ajudar a ter uma sobrecarga a mais, né? Um valgo dinâmico, ter uma dor anterior no joelho, daí o cara pode ter um pouco mais de sobrecarga, mas todo mundo que tem valgo dinâmico tem uma lesão no joelho? Não. Ou tem dor para correr? Não. Todo mundo que prona demais o pé, que o pé cai demais lá para dentro, ele vai ter uma tendinopatia do tibial posterior, ele vai ter canelite? Não. Para canelite é um fator de risco, mas o inverso não é verdade, né? Todo mundo que tem canelite tem pronação? Não. E todo mundo que tem pronação tem canelite? Não. Então, quando a gente montou essa avaliação, e ela foi muito baseada juntamente com o Rodrigo Vasconcelos, que dispensa comentários, a gente teve que pensar realmente numa visão global, porque se eu olhar só para movimento, eu vou errar, provavelmente eu vou ter muito problema. E se eu olhar só para um déficit de amplitude, por exemplo, eu vou ter problema. Se eu olhar só para os déficits de força, eu vou ter problema. Então a gente pensou em agregar tudo isso, por isso que a avaliação chama avaliação funcional do corredor, não avaliação biomecânica do corredor, não avaliação de força do corredor, porque você tem que englobar todas as variáveis, e mesmo assim vai escapar variável, que a gente não consegue medir, talvez, na avaliação. Existem fatores hormonais, para as lesões em corredores, existem fatores psicossociais, o cara que está com problema em casa, o cara com problema de dinheiro, família, mulher, tudo isso vai influenciar. O cara que não está dormindo vai influenciar no sono, né? Na performance também. Recuperação, né? Recuperação, tudo. Então, quando você parte para entender da avaliação, você tem que pensar que ela tem que ser funcional. Não adianta você olhar uma variável só. E aí o que eu vejo mais no mercado hoje é o cara olhando só para o movimento. E, infelizmente, a gente sabe que é uma variável só. O desenvolvimento das lesões são multifatoriais e se olhar para uma variável só, provavelmente você vai errar. E aí lembrar que um grande fator das lesões na corrida, falando em lesão especificamente, é o erro de treinamento. É o cara aumentar a intensidade, o volume muito rápido, ele quer fazer a maratona para amanhã, ele quer baixar o pace dele de 5 para 4 de um dia para o outro. E isso tem trabalho, desde 78, um pesquisador chamado James, estudou muito canelite, desde 78 ele fala que 60% das lesões são de erros de treinamento. E esse erro de treinamento é fazer isso, jogar muita intensidade, volume, e você não ter o descanso para poder essas lesões serem cicatrizadas e depois você colocar mais carga. Então, é isso que a gente vê. A gente realmente, quando pega os corredores machucados, a gente sempre encontra, entre aspas aqui, falando um palavrão, uma cagadinha na corrida, né? Ele fala, puta, eu aumentei demais, muita descida, eu corri demais, eu quis acompanhar um cara muito rápido, eu troquei meu tênis, pus um tênis de placa de carbono e saí voando. Enfim, sempre a gente encontra. Então, dentro da avaliação, quando eu vou conversar com o cara, eu perco 15, 20 minutos conversando com o cara, porque ele me entrega tudo ali. Ele me entrega o trabalho que eu vou precisar com esse cara, que ele será aceitável trabalhar com ele? Será que ele é um cara que eu posso pedir para ele diminuir a demanda de corrida dele, o volume? Eu não vou fazer você cessar o volume, mas eu vou diminuir. Você consegue diminuir o... Então, eu começo a entender um pouco a cabeça do corredor. Então, na avaliação, a gente vai desprender sempre muito tempo nessa conversa. E a avaliação por si só, ela
o tempo dela de 1h30, 2 horas totais. Não é 2 horas correndo, mas é essa conversa. E aí a gente passa por avaliações de flexibilidade, avaliações de amplitude de movimento, avaliações de grupos chaves usados na corrida. Por exemplo, a panturrilha é um grupo chave, o quadril, né, o glúteo médio, o glúteo máximo, a coxa, o core frontal, o core lateral, são músculos chaves. Então a gente tem que entender se esses músculos, hoje, se eles têm uma deficiência entre um lado e o outro, direito e esquerdo, um glúteo médio está mais fraco que o direito que o esquerdo, tá, então eu vou ter que focar meu trabalho um pouco mais de ênfase para o lado esquerdo. E aí vem uma segunda pergunta. Ele pode não ter déficit, mas será que aquele valor que ele está produzindo está bom? E aí a gente tem uma interrogação, porque na literatura a gente não tem valores normativos para certos músculos para a população de corredores, que eu pretendo fazer no mestrado. Eu já tenho os dados coletados, então eu pretendo tabular esses dados para a gente ter valores normativos de força para corredores. Só que aí você vai entrar no problema. Corredor é o quê? É o cara que corre 5 km, é o cara que corre 42? É o cara que corre 140, 40. Problema. Mulher, homem, lesionado. Então, assim, o trabalho tem que ser muito grande. Muita variação, né? É muito variável. Muitos detalhes. Muito grandes, né? E quando você vai avaliar, você vai encontrar variáveis totalmente diferentes para as mesmas lesões. O cara tem totalmente fatores de riscos diferentes, hubs que se comunicam diferente para o cara ter uma canelite. Eu pego um homem com uma canelite e um homem com uma canelite. 2 homens. E esse homem, o homem A aqui, ele vai ter interações de fatores de risco diferentes. Aí eu pego o homem B, ele tem a mesma lesão, só que os fatores de risco são totalmente diferentes. Sim, é o que a gente fala bastante na osteopatia, né? Não só na osteopatia, mas entendendo essa dinâmica, né? É você ter várias variações, do que você não tem noção de o que o corpo tinha de disfunção antes de aparecer aquela patologia em si, né? Então, cada corpo tem um tipo de adaptação, né? Algum tipo de disfunção antes de aparecer aquela canelite, por exemplo, né? Então, a posição de quadril, a desativação de músculos, né? Tudo que foi contribuindo antes para chegar naquela disfunção, né? E não só a disfunção em si que vai ser tratada igual para todos, né? Então, essa avaliação completa é fantástica. Qualquer tipo de lesão, você vê que os hubs vão realmente, esses hubs que a gente chama de hubs, os fatores de risco, né, eles são totalmente diferentes, independendo da lesão, independendo do sexo, independendo do quanto que o cara corre. Então, tudo isso que a gente tenta englobar numa avaliação funcional para entender. E aí, o movimento é importante? Mas só se ele estiver contribuindo para o sintoma daquele paciente. Eu gosto sempre de associar. Fiz tudo na avaliação, fiz toda a parte que eu queria, flexibilidade, teste de força, escutei o cara, fiz o que eu queria. Aí ele vai para o movimento. Aí no movimento eu tento... Porque, cara, o movimento, a biomecânica é que nem uma ressonância. Se eu pegar um joelho e fizer uma ressonância no joelho de um cara de 30 anos ou 40 anos que faz esporte, ou que usa ou muito, eu vou achar achados de condropatias, lesões degenerativas de menisco, eu vou achar sobrecarga, tendinopatias. Cara, e se eu quiser em 10 caras, provavelmente 9 vão ter alterações e estão assintomáticos. Então, na biomecânica vai ser muito parecido. A gente vai achar muita alteração de movimento, que, entre aspas, pode ser estranho, ou pode achar que está tendo uma sobrecarga lá, mas realmente não tá condizendo com o sintoma clínico daquele paciente. E aí você tem que descartar esse movimento. Esse movimento não é o problema desse paciente, que é o mais difícil da avaliação, porque eu dou curso de avaliação para o Brasil inteiro. Eu ensino as pessoas a fazerem avaliação, isso é técnico. E isso a gente ensina um macaco, ensina qualquer cara a fazer. O que eu tento passar nos cursos é essa interação. Ele vai ter que usar a cabeça dele de fisioterapeuta para entender se aquela alteração de movimento, mais tudo que a gente achou, está levando a lesão, tem relação com o sintoma desse paciente? Não tem relação, então talvez não é uma variável para a gente alterar ou tentar mexer. A gente pega a torta direita, os maiores atletas aí batendo recorde de maratona, você vê padrões que a gente estuda, esse tem mais sobrecarga valgodinâmica em corredor, muita rotação de tronco, corredor com pelve caindo muito, drop pélvico que a gente fala, então, vê muitas alterações e os caras têm performance demais, então não é uma variável que a gente mexeria com esse cara. Isso é muito comum. Então, é sempre aquele negócio, não dá para olhar só o movimento, e eu acho que a gente conseguiu realmente ter uma avaliação bem completa. Talvez ela vai se evoluindo. Quando eu comecei a fazer lá em 16 para 17, tinham testes que eu não fazia. Hoje eu já vejo a importância para aquele teste. A gente recebeu a Irene Davis, que é na época era a maior pesquisadora de corrida no mundo, e ela produz muito trabalho sobre pisada em antepé, né, mudança de pisada.
E eu não fazia um grupo muscular, que é os rotadores externos, por exemplo, na variação. Eu fazia os grupos maiores, eu fazia glúteo máximo e glúteo médio, por exemplo, são rotadores laterais lá. E ela falou, você tem que fazer os grupos pequenos também. Aí ela deu a explicação dela, a visão dela, e eu acabei colocando essa avaliação. Eu não tinha uma avaliação de um músculo X. Então ela está se evoluindo agora. Eu acho que agora, em 2023, a gente está desde 21 já faço igualzinho, não tem alteração, mas a gente chegou num padrão que a gente acha que engloba o que é mais importante. Talvez os meus trabalhos vão mostrar isso, ou talvez não vão mostrar nada, mas o importante é o começo. Sim, sempre contribuindo, né? Você Sim. falou de 2 pontos aí, a parte agora que você falou no finalzinho, do tipo de contato, né? O primeiro contato, o foot strike, ou se antepé, retropé, médio pé, e o tipo de tênis. Como que é essa influência? Tem ou não tem influência para um aumento de lesões, ou é mais só para o conforto, ou é só mudança de lesão? Quem pisa na frente tem mais função em tal lugar, quem pisa tem um foot strike mais no retropé tem disfunção em outras regiões, ou previne lesão, alguma coisa? Cara, vamos começar outra live para falar desse assunto aí, falar de tênis. Outra live, porque... Mas vou tentar dar um resumo do que a gente tem de estudo que mostra, né? Primeira coisa, a pisada retropé, que a gente fala que é pisar com o calcanhar, é o ataque, né? Ou contato inicial que a gente fala. Então, existem 4 tipos de contato inicial em corredores como um todo, tá? Em corredores de rua são 3, e aí só que você tem um quarto para um corredor mais rápido. Então, você tem um contato com o retropé, que o calcanhar vai primeiro no chão. Aí você tem um contato em meio pé ou médio pé, e você tem um contato em antepé, que você pisa com a ponta do pé e alguns milissegundos depois você bate o calcanhar, que a gente chama de antepé. E teria um quarto tipo de pisada, que é só a ponta do pé, que aí são corredores de 100 metros, o Bolt, corredor até 400 metros, eles fazem só ponta do pé, tá? Então esse a gente retira do corredor de rua, porque ele não vai conseguir correr uma maratona ou uma meia maratona só na ponta do pé. Então, basicamente, a gente tem esses 3 tipos para os corredores de rua. Quando a gente analisa trabalhos que investigaram corredores de elite, e tem poucos no mundo, porque o corredor de elite não gosta, o patrocinador não gosta, enfim, são trabalhos difíceis de a gente tem que garimpar mesmo. Existem vários trabalhos, mas todos eles mostram que a maioria dos corredores de elite e recreacionais são corredores de calcanhar, retropé, eles pisam com o calcanhar primeiro. Nos amadores, a gente pensa em 90 a 95% dos corredores amadores correm com retropé. Quando a gente vai profissional, isso diminui um pouco, mas a maioria ainda é por volta de 67% dos homens e 73% das mulheres correm calcanhar também. Então, a maioria é calcanhar. Não tem essa conversa que corredor de elite corre em meio pé, ou a maioria não corre. Claro que vai ter um ou outro que corre, e isso está já evidenciado no último o reporte biomecânico que a gente tem, que foi 2017, que foi feito em corredores profissionais, né? E aí você tem vários trabalhos em corredores amadores que também mostram a mesma coisa, a predominância é calcanhar. E aí quando se fala de lesão, pô, Felipe, mas me falaram que lesa mais correr com o calcanhar, é melhor correr com o antepé porque melhora, e eu escuto isso diariamente. Sobre tênis, sobre pisada, é diariamente que tem pergunta, que o corredor leva 4, 5 tênis para fazer avaliação. Isso é o meu dia a dia. E aí, quando você pensa nas lesões, quando você fala em retropé, calcanhar, as lesões são mais comuns na canela, as canelites da vida, a dor anterior no joelho e as lesões no quadril. São os 3 segmentos mais sobrecarregados. E quando a gente vê a mudança, ou o cara que corre mais em meio pé, as lesões são mais no complexo do pé e tornozelo e fraturas de ossos do pé, porque você mudou, né, a sobrecarga, o contato do pé inicialmente. Quando se estuda evidência de que isso é melhor economicamente, que economiza mais, não se encontrou um consenso ainda. Tem trabalho mostrando que sim, mas a maioria ainda mostra que não melhora a economia da corrida, que é como a gente vê se está melhorando o tempo daquela pessoa, se melhorou realmente. Então, essa mudança de biomecânica não traz mais lesão, ela só muda o local de lesão, você vai ter a mesma quantidade de lesão, você vai ter focos diferentes. E também não melhora economicamente. O cara que corre antepé, ele pode ter mais ou menos economia, mas não está ligado com uma melhora. Vou trocar a pisada para melhorar a minha economia, isso não existe. O que acontece quando você corre mais rápido, normalmente você aumenta um pouco a cadência, e a tendência é você pousar um pouco mais próximo ao seu centro de massa. Isso faz com que o seu pé abaixe um pouquinho mais. E também o que a gente pode fazer, nos corredores de retropé, que, por exemplo, estão desenvolvendo canelite, a gente pode aumentar um tiquinho a cadência dele. Cadência é a quantidade de passos que ele dá. O cara que tem canelite, normalmente ele está com um passo mais alongado. Ou se ele não tiver,
eu faço uma análise da cadência dele e vejo se eu consigo aumentar um tiquinho. Quando a gente aumenta a Às vezes ele quantidade... está saltando muito também, Isso. Quando a correndo gente muito. slide, né? O cara tá pondo a passada lá na frente, tá pousando longe do umbigo dele, a grosso modo, tá? E aí, quando você pousa muito longe do seu umbigo, você tem uma força de frenagem maior, seu pé vai lá na frente. Quanto mais lá na frente ele vai, mais dorsiflexão você tem que fazer. Então, mais calcanhar você fica. O que a gente tem de literatura? Tem uns trabalhos do Dr. Brian Herdey-Scheidt, ele produz muito trabalho sobre aumento da cadência, que é a quantidade de passo. Quando o cara tem canelite, normalmente ele está com o passo mais alongado, então a cadência dele está mais baixa. Ou não existe um baixo e alto, mas está uma cadência que a gente pode aumentar entre 5% e 10% para não ter uma perda respiratória. E quando eu aumento a cadência e não mexo na velocidade, o cara tem que correr mais curto. Ele corre um pouquinho mais curto. Quando ele corre mais curto, ele traz essa passada próxima ao centro de massa e ele diminui a frenagem e ele diminui a sobrecarga. Isso é uma variável que a gente mexeria nesses caras. Ela resolve para todo mundo? Não. Ela serve para todo mundo? Não. Ela é um número constante? Não. Todo mundo fala assim, cadência 180. Isso não existe. Cadência depende da velocidade do corredor, depende do comprimento da perna do corredor, depende de vários outros fatores, sem ser... a gente não vai achar um número É fixo. muito individual, né? É muito individual. De várias variáveis. Então, quando a gente fala de pisada, é isso. Retropé a maioria, pode correr meio pé, pode... Ah, Felipe, quero fazer a transição. Eu acho bonito correr antepé. Ele leu no Google que acho que é melhor, mas ele acha que pode-se fazer a transição. Os trabalhos da doutora Irene Davis mostram que a gente faz uma transição de 4 a 6 meses. Aí você faz o quê? Você fortalece demais a panturrilha e principalmente o sólio. Porque quando você abaixa o pé, você vai usar mais esses músculos. E você trabalha muito foot core. Os trabalhos têm 11, 12 músculos no pé que estão fracos. O dia inteiro de tênis, o dia inteiro de sapato, esses músculos estão fracos. E esses músculos ajudam muito na estabilidade do pé. Vai ajudar você a não ter tanta fratura nos ossos do pé. E essa transição é de 4 a 6 meses. E o cara quer fazer a transição em 2 semanas. Então, não dá. Então, a mudança pode ser feita, ela é melhor, não temos evidência para isso, e não temos evidência que existe uma melhor pisada em antepé ou retropé. A melhor é a que você tem. Se você tem retropé, mantenha-se em retropé. Se estiver tendo lesão, a gente pode mexer em outras variáveis do que a pisada. E se você corre em antepé e está tendo lesão, a gente mantém você em antepé e tenta mexer em outras variáveis. Aí a última coisa que você faz, você já tentou de tudo, outras variáveis de menos sobrecarga, você poderia fazer a mudança para ver se essa mudança, que é bem drástica, mudança de contato inicial, muda toda a biomecânica mesmo, aí talvez isso poderia ajudar ele a ter menos lesão ou mais lesão, aí a gente tem que ver outras variáveis, né? Então, a melhor pisada que você tem, a maioria é retropé, e isso é o que tem de literatura, o resto é tudo falácia que não tem trabalho, não tem prova, então é só os gurus aí que tá cheio, para corrida então tá cheio. Sim. E tipo de pisada, assim, o tênis que corrige tipo de pisada, que corrige pronado, supinado, Então, aparece bastante também. Parece que deu uma sumida, eu não sei como você trabalha só praticamente com isso aí, então você deve ver bem mais, né? sim, na realidade, o que a gente tem também de estudos, Beno Nigel é o cara que mais estuda isso, talvez você trabalha com o Palmeiras, você deve conhecer o nome dele, ele é muito forte em estudos de tênis e pisada, e o que a gente tem, a escolha deve ser por conforto. E o filtro do conforto é uma coisa, putz, conforto para você é uma coisa, para mim é outra. Eu gosto de tênis mais baixo. E toda a literatura que tentou colocar tênis para corrigir movimento, ela deu problema. Tem trabalho que corrigem a pronação que tiveram bons resultados. Tem trabalho, a maioria, tem trabalho prospectivo de 2 anos mostrando que não mudou nada. O cara continuava tendo lesão. Tem trabalho mostrando que o cara que não pronava, que pronava pouco, tinha lesão. E o cara que pronava muito também tinha lesão. E quando você coloca um tênis para controlar esse movimento natural do corpo, porque é normal a gente fazer a pronação na corrida, por exemplo, você acaba causando mais sobrecarga, mais impacto, porque você dissipa a carga fazendo a pronação. Quando ela é muito acentuada, que talvez a gente tenta colocar um exercício de fortalecimento do pé e tornozelo, talvez essa palmilha poderia ajudar, mas a literatura não traz nenhuma evidência que o tênis diminui a lesão ou aumenta a lesão. E o que a gente tem de única coisa que pode bater o martelo é escolha o seu tênis por conforto. As grandes fabricantes já estão tudo correndo para o lado alto. Você não acha mais um marketing em cima disso, né? Antes tinha, faça um teste aqui, se é pronado, faz teste compra um pronador, supinado, compra um supinador. E quando se só testou... só com uma imagem estática ali de um baropodômetro, do scanner. Problema. Tem trabalho também com arco plantar, feito em militares, com acho que quase mais de 10 mil militares,
que a atividade é igual. Eles avaliavam, isso é interessante. O que eles fizeram? Eles avaliavam o arco plantar. E aí, pelo arco plantar, ele deduzia que o cara supinava se era um arco mais acentuado, o neutro, pisada neutra, e se tinha um desabamento grande do arco, então um pé mais plano, mais chapado, eles colocavam um tênis para aumentar isso, para segurar a pronação. Eles dividiram 3 grupos e compararam com o controle. Então, um grupo que tinha o pé mais supinado recebia o tênis para supinar, um pé mais cabo recebia tênis para supinado, neutro, e o desabado para tênis para pronador. E o outro grupo escolhia aleatório, porque gostava pelo conforto. O número de lesão foi igual. Então, assim, cada vez mais os trabalhos estão quebrando as indústrias de tênis na questão de use um tênis para prevenir a lesão. Isso parece que não acontece mesmo. Tem 40 anos de pesquisa, não acontece isso. Tem uma vírgula aqui. Quando a gente fala de escolha por conforto, a gente sabe que, por exemplo, eu gosto de tênis mais alto. Tênis mais altos, eles aumentam, isso já é física, biomecânica, você vai olhar para outra coisa. Você aumenta o braço de alavanca, a tendência é seu pé ficar mais instável. Estabilidade. Muita pronação, que já não é uma coisa que me mostra mais sobrecarga, mas ele pode ter uma pronação super acentuada e ter sobrecarga e não ter lesão, porque o músculo dele está preparado para ter aquela sobrecarga. E isso acontece muito, eu não quero mexer nessa variável. Eu fortaleço o pé do cara, fortaleço o tibial posterior, o complexo pé-tornozelo, para aguentar a hiperpronação que ele faz. Então, isso seria o pensamento. E aí você começa a controlar o movimento do cara. Aí ele vai ter pode ter menos lesão pelo trabalho de força. Agora, quando você fala em tênis, se pôr um tênis mais alto para um cara desse, talvez ele vai aumentar a pronação, porque ele aumentou o braço de alavanca. Então, a escolha do conforto, beleza. Se eu vejo um cara que tem muita pronação com um tênis muito alto, eu tento passar o fortalecimento para ele e um tênis mais baixo, para ver se eu melhoro. Mas se ele tiver sintomas, se ele não tiver, não sei se é uma variável que valeria a pena mexer, porque às vezes ele não gosta de tênis alto. Então, esse é o problema, na escolha do tênis, e sempre a gente procura não comprar um tênis muito apertado, porque o pé dilata na hora da corrida, as corridas acima de 5K, você vai ter dilatação, o pé precisa desse espaço. E a vírgula que eu ia falar é o quê? Talvez você ia perguntar isso, mas já vou falar que a gente está falando de tênis. Placa de carbono, né? Que é os tênis. O cara não quer pagar uma consulta de fisioterapeuta com você, mas ele quer comprar uma placa de carbono. Um tênis custa, depende, os lançamentos 3.000, 2.500, 1.500, menos de 1.500 eu não compro um tênis de placa de carbono de uma boa marca. E o que a gente tem visto clinicamente, de novo, clinicamente não tem literatura para isso, ainda é muito novo, mas eu tenho pego muito paciente desenvolvendo canelite, fraturas de osso do pé, tendinopatias de tibial posterior e associando um pouco, eu troquei o tênis, eu comprei esse tênis, eu fiz a prova com esse tênis. A história do cara clinicamente fazendo isso. Há uns 3 meses atrás saiu um trabalho, que é um estudo de caso ainda, um trabalho muito baixo, mas é o primeiro trabalho, com 5 casos de fraturas do osso navicular com pacientes que tinham em comum o uso do tênis de placa de carbono. Mas é um estudo de caso, com certeza está muito ruim, mas é um começo do que a gente já está vendo, quem trabalha com corrida, principalmente, Renan, em pacientes iniciantes na corrida. A gente está vendo muito problema nesses caras. Que é que a gente fala assim, o cara acabou de tirar a carta e comprou a Ferrari. Aí ferrou. O cara não sabe vai rodar, capotar. Tênis de placa de carbono, quando a gente vai ver os testes dele, realmente eles melhoram a performance? Sim, realmente. Mas você vai ver os caras que foram testados. Os corredores corriam 16 por hora no mínimo. Os corredores eram todos corredores que tinham uma boa biomecânica, eram corredores que tinham uma boa capacidade ventilatória, treinavam muito, tinham uma boa contração muscular ou uma eficiência neuromuscular. Enfim, são corredores muito bem preparados. Aí você coloca um tênis que melhora 2 a 4% da performance do cara, é o fato dele ganhar do vizinho e ficar em primeiro ou ficar em segundo. Então, o que a gente... Um corredor de rua não vai mudar nada. O cara que acabou de começar a correr, ele vai comprar esse tênis vai soltar uma carga, né? Ele age muito mais na impulsão quando o pé está lá atrás. A gente não sabe o que ele faz, mas a intenção dele é te jogar para frente. Então, como você controla essa força reativa que ele joga para trás, a gente não sabe o que isso vai fazer. Mas eu sei que ele vai ter mais sobrecarga no corredor, principalmente não está preparado. Então, o cara está começando a correr, ele vai lá, mete esse tênis, 2, 3 meses ele está na clínica com canelite, está com dor no pé. Por quê? O tênis ainda, ele não está pronto para usar aquele tênis. E isso, quando se fala em tênis, é todo dia um cara com uma lesão usando esse tipo de tênis, clinicamente falando.
Trabalho a gente não tem, só tem esse primeiro trabalho com 5 estudos de caso, um trabalho bem inicial, mas mostrando do que eu tenho visto já no dia a dia na clínica sobre os tênis de placa, que seria uma outra coisa que está chegando muito forte, está muito forte no mercado, então, e chega muita pergunta para isso, se eu tiro, se eu deixo, então é bem complicado essa questão, e principalmente em corredores não preparados. Uhum. Você falou um pouco do tênis de fibra de carbono e aqueles minimalistas, assim, que não tem praticamente solado nenhum. Também vai ser só a parte de conforto. Se a pessoa se sente confortável andar naquilo, nunca vai ser prevenção de nada. É mais o conforto mesmo sempre. Os tênis minimalistas, eles começaram em 2010, entraram muito forte no mercado com os trabalhos da doutora Irene Davis. Que ela fez? Ela pegou um biólogo evolucionista que chama Daniel Lieberman e ela é uma fisioterapeuta. E aí eles começaram a olhar os nossos antepassados, como a gente não tinha tênis. Se você olhar uma criança correndo, iniciando a marcha ou começando a correr, ela vai correr na ponta do pé. É natural do ser humano, quando está descalço, não, o calcanhar vai incomodar, então ele corre. E aí eles levaram isso lá para a savana africana. Então a gente estava na nossa formação, eu tinha que caçar para comer, eu tinha que correr, né, para não morrer, eu tinha que correr para caçar, enfim. E quando você corre descalço, você corre em antepé. Aí falaram, aí ela virou em 2010, produziu um trabalho mostrando que você, quando corre em antepé, você tem uma absorção mais ativa, você usa a panturrilha para absorver o impacto. E quando você corre com o calcanhar, você tem uma absorção passiva. E que essa absorção passiva era o motivo porque a gente tinha tanta lesão na corrida, porque a gente corria com o calcanhar. E aí ela mostrou que realmente, quando você muda a pisada, você muda o pico um dos picos de impacto. A gente tem 2. E aí, hoje a gente sabe que esse pico de impacto não tem nada a ver diretamente com a lesão. Ele pode ser mais, ele sendo mais abrupto, talvez é mais complicado. A gente não tem essa que ela tinha em 2010. E ela produziu um trabalho e publicou na Nature. E aí isso saiu para o mundo, todo mundo começou a correr antepé, e realmente ele diminui o pico de impacto. E ela levou isso a menos lesão, menos pico de impacto. Só que aconteceu? Pois o tênis, daí lançou-se o Vibram Five Fingers, né, que é o tênis dos 5 dedos lá, e ele saiu com um marketing de tênis que machuca menos, tomou um processo de depois de 90 milhões de dólares, sei lá quanto foi, eu não lembro o valor, tem na aula, mas por propaganda enganosa. Por que aconteceu? Quando começou a fazer um prospectivo, ou entre aspas, como ela começou a ver, beleza, diminuiu o impacto, mas isso é instantâneo. Quando eu faço isso instantaneamente, beleza, a hora que você põe um cara para correr 3 vezes na semana, ou ele querer correr os 42 que ele corria com o calcanhar com o antepé, ele começou a ter o quê? Fratura de ossos do pé, lesões na panturrilha, lesões no complexo de tornozelo e pé. Aí o cara fala, pô, comprei um tênis minimalista, porque falaram que machuca mais, eu não tô mais com aquela dor no joelho, mas agora eu tô com dor no pé, agora eu fraturei meu pé. Aí acabou-se a empresa, praticamente ainda tem, mas acabou-se a correria de a correr antepé é o ideal, e aí os estudos começaram a vir prospectivamente mostrando que, cara, você só está mudando o local de lesão. E aí você pode fazer transição? Pode, como eu falei, você tem um tempo para fazer essa transição, mas aí os trabalhos vieram quebrando essa hipótese de que o ideal seria correr. E tem uma outra variável, cara, você corria na terra, na savana, hoje você corre no asfalto. Então, cara, eu não tenho nada contra quem gosta do minimalismo, mas assim, qual o benefício ele traz? Fortalecimento do seu pé. E isso é uma coisa boa. Mas correr no minimalista te garante menos lesão? Não. Correr no minimalista te garante melhor performance? Não. Então, não acho que é uma variável legal. Respeito quem gosta. E tem trabalho mostrando que realmente aumenta a secção de área transversa do músculo. Então, ele fica mais forte, os músculos do pé, aqueles músculos intrínsecos, pequenininhos, que eles aumentam. Tanto que para corredor eu passo muito fortalecimento do pé, porque ele não usa, né? Ou se eu passar um tênis minimalista, falar, ó, anda um pouquinho com esse tênis 10 minutos por dia, eu vou ter um fortalecimento desses músculos. Eu uso muito, ou peço para o cara andar descalço na esteira, eu faço os treinamentos com meus corredores. Anda descalço aí, ou corre descalço por 30 segundos, um minutinho, anda, depois corre descalço, ou põe um minimalista, e isso vai trazer benefício de fortalecimento. Agora, virar um corredor minimalista, se você quer, de uma noite por dia, não dá, não se deve fazer isso. Tem benefícios? Como eu falei, pela literatura, nada garantido. Questão de sobrepeso, tem alguma incidência maior, menor, ou não importa muito? Cara, é uma pergunta que todo mundo faz, né? Por exemplo, para dor anterior no joelho, que é as DFPs da vida, que é a lesão mais comum no corredor, cerca de 40, 42%
das lesões totais do corredor são no joelho, e a DFP, a dor anterior, né, a síndrome patelofemoral é a mais comum, sem dúvida, de lesão articular. O sobrepeso parece não estar muito ligado como um fator de risco, mas para canelite, sim, parece que tem os sobrepesos. Por exemplo, para canelite, sobrepeso e mulher são hubs de fatores de risco que ficam maiores para mim. Não necessariamente é uma regra. Toda mulher tem canelite, toda pessoa que está sendo obesa tem canelite, não. Mas são hubs numa... Os principais fatores da canelite seria quais? O sobrepeso que você falou? Você vai ter aquele erro, que isso vai entrar nessas... Todas as lesões vai ter aquele erro. Sim. A canelite ela tem muito alto impacto, que é a repetição do impacto, que entra no erro. Aí os fatores de riscos mais estudados é ser mulher e você ter sobrepeso. Isso são 2 fatores importantes. Aí tem uma revisão sistemática mostrando um pouco de amplitude de quadril e tem 2 revisões mostrando a pronação como um fator também. Então você junta alto peso, mulher e pronação, é um prato cheio. Agora você fala para mim, todo mundo tem IMC alto peso, tem pronação e a mulher tem canelite? Não. Porque talvez o músculo dela absorva melhor a carga, talvez ela consiga descansar melhor, talvez as alterações hormonais dela fazem com que ela cicatrize não tão ruim como uma outra mulher que tem uma alteração, porque tem muito a ver a cicatrização óssea com a alteração em mulher, por isso que as lesões de estresse é muito mais comum em mulheres. Então, talvez as alterações hormonais levam a ter um problema de cicatrização. A outra mulher não tem uma alteração hormonal como essa e não desenvolve canelite. Então, é difícil quando a gente fala assim, não existe risco absoluto. Nenhuma lesão da corrida tem um risco absoluto. Tem isso, vai ter isso. A única coisa que a gente pode bater o martelo, Renan, de ser um fator de risco, e não vai ajudar a gente em nada, é o cara já ter tido lesão prévia. Lesão prévia é um fator de risco, é o único que vai aumentar de 2 a 3 vezes a chance de você ter a mesma lesão. Só que não ajuda a gente em nada. Se o cara já teve a lesão, eu tenho que entender por que ele teve. Mas se ele chegar para mim, já tive canelite, já acende minha lanterninha aqui, que esse cara tem 2 a 3 vezes mais chance de ter canelite de novo. Isso é o único fator absoluto nas lesões em corrida. O resto são variáveis. O alto peso para canelite mas todo mundo? Não. A mulher para canelite Homens tem muita tendinite de Aquiles, por exemplo. Aí, todos os homens têm tendinite? Não. Tem homem que tem canelite, que não é tão comum, né? Ou tem homem que tem outro tipo de lesão. Então, a gente não tem fatores diretamente absolutos, não vamos achar. Tem os trabalhos que estudam, encontram essas correlações, que é o alto peso, que é a pronação, que é ser mulher para canelite, mas são correlações, né? Não são fatores absolutos. Sim. E aí, a dificuldade de se avaliar, porque se fosse absoluto, seria fácil. Eu faria uma avaliação só para canelite e ver se esse cara tem esses fatores. Se ele tem, falar, seu canelite está explicado por aqui. Aí você vai avaliar hoje um cara que tem esse fator, mas ele tem canelite. Ele não tem alto peso, ele não é mulher, ele não tem uma pronação acentuada, o treino dele tá bom e ele tem canelite. Aí ferrou-se. Você vai fazer. Isso é muito comum. É bem complexo mesmo e bem individual. Sim, tem que ser, cara. Como hoje, eu acho que tudo na fisioterapia, ela tá, graças a Deus, eu acho que tá ficando muito mais específico, individual. Sim. Cada vez mais fisioterapeutas estão especializando, eu trabalho mais com joelho, trabalho mais com corrida, para ser mais específico no ataque que você vai fazer. E aí isso é importante porque você vai acabar melhorando a rapidez de tratamento, você vai melhorar o approach mais correto que você vai dar, você não vai ficar dando tiro no escuro, né? Você vai direto para o alvo ali que você precisa. Então, eu acho que cada vez mais a gente sendo especialista no que a gente faz, a gente traz benefícios para a profissão como um todo e benefícios para o paciente, ou para o próprio melhora do quadro ali, né? Então, o médico acaba, vou indicar o Renan porque ele mexe mais com coluna, eu vou indicar o Felipe porque ele mexe mais com corrida e dá uma segurança para ele. O Felipe não está falando besteira, ele estuda muito isso. O Renan está muito com coluna, vou mandar para o Felipe que trabalha com corrida, mas é uma lesão que eu não estou acostumado. Então, cada vez mais a gente vê isso, né? Que a gente tem que estar ficando cada vez mais específico. Não dá para mais você ser um fisioterapeuta que atende tudo. Até dá, né? Mas a qualidade desse atendimento vai ser questionável, os resultados vão ser questionáveis. Então, cada vez... Hoje eu fico só, por exemplo, no setor de avaliação funcional, né? Eu tenho pacientes voltados para isso, e mais dentro da avaliação funcional com os corredores. Então, cada vez mais a especificidade para como um todo vai ser melhor, né? Para todo mundo.
Sim, não ficar buscando só técnicas milagrosas, né? Ficar só buscando isso aqui vai curar a vida de todo mundo, de todos os problemas, de todos os tipos de lesões, né? E realmente entender todo o contexto do paciente, individualizar ele, ver o que realmente ele está precisando naquele momento e fazer o tratamento daquele paciente, né? E não ficar A internet, eu vi que isso é bom, eu vi que aquilo ali é bom, e só ir correndo atrás de coisas perdidas, né, depois não conseguir fazer a união dessas ferramentas, essa união desse raciocínio clínico. Né? e o feijão com arroz, né, cara? Pô, cada vez mais eu vejo o cara, fisioterapeuta, fazendo uns tipos de movimento, o cara querendo inventar a moda. Meu, faz o bem feito, que funciona muito bem, o arroz e feijão ali, cara. Não fica inventando muito moda, querendo criar método com o seu nome, sabe? Puta, não é, Isso tem bastante agora. cara, método não sei o que, método não sei o que lá, você vai ver aí outra. O cara tem uma clínica com 2 pacientes, aí também começa, aqui é um instituto, aí também, cara, é o que eu mais vejo. Então, tá difícil com a internet hoje ainda, o pessoal, né, realmente abusa um pouquinho aí. Claro que não é um cara que vai durar muito tempo no mercado, mas ele Sim, acaba jogando a profissão um pouquinho para baixo, na minha opinião. E eu vejo direto isso, né, cara? Então, enfim. verdade. Tem alguns testes aí, você falou, comentou da parte de avaliação, né? Tem alguns testes, nomes de testes que você usa, assim, durante essa avaliação? O que você realmente avalia em cada estrutura? Eu sei que depende de cada paciente, não é uma coisa geral, né? Mas os Sim. principais, assim, se você avalia realmente se isso é válido, o tipo de pé, se chega a fazer essa avaliação também, já que a gente conversou já também que não influencia tanto, né? Mas Sim. como que é essas dinâmicas da avaliação? Na parte do perna, eu faço a baropodometria mesmo, dinâmica. Então, eu ponho a barra e ele passa por. Uhum. Vejo algumas questões do pé ali. Se você falar, posso tirar esse teste seu? Eu dou graças a Deus, pode tirar. O problema é que o corredor quer saber dele. O corredor quer saber que tipo de tênis eu uso. Ele vem com essa crença e ele sai sem a crença, mas eu deixo ele vir com ela, faço o teste. Sei. Depois eu avalio também com o tênis na corrida, com as câmeras, dinamicamente com o tênis. Aí ele leva 2, 3 tênis às vezes. Depois eu vou falar um pouquinho do que eu faço com o tênis hoje, que é uma coisa empírica minha, de cabeça de louco, e não tem nada a ver com literatura. É o que eu estou tentando criar algumas métricas para avaliar o que o tênis faz no pé do cara, e aí ele leva 2, 3, eu chamo de estudo do tênis isso. Então é uma coisa que eu faço em toda avaliação, é um produto à parte que eu faço. Eu estou só coletando dados, só estou vendo se isso funciona ainda, mas é um começo, né? Eu estava conversando com o Danilo outro dia, que produz muito trabalho, mora na Austrália, lá, o Danilo Silva, né? Silva. E aí eu estava falando para ele, isso é muito no começo. Eu falei, cara, mas tem que começar, alguém tem que começar. Então, para ter métricas mais qualitativas e quantitativas de escolha de tênis sem ser o conforto. Porque o conforto é legal, mas, cara, eu preciso ter números para saber se realmente o meu escolha de conforto está correto. Então, eu tento fazer um trabalho com isso. Então, a gente faz um teste da pisada assim, para tirar essa crença do corredor, que é aquela pisada, né? Claro, se tiver um ponto mais de pressão, um cara, por exemplo, chega com dor no segundo metro, que é um lugar muito comum de sobrecarga em corredores. Está com muita dor ali, está com calo ali, está edema, e eu faço um teste e vejo uma maior sobrecarga lá, provavelmente ele pode estar com um edema ósseo, uma fratura óssea, pode ser um neuroma ali. Então isso vai me ajudar, sim, um pouquinho. Claro que não é tão descartável assim quanto eu falei, mas não é o meu foco ali. Eu faço, mas não é meu foco. Aí dentro da avaliação é importante a gente olhar alguns testes de amplitude. E aí o tornozelo não dá para ficar fora, né? O primeiro que vai lá para o chão. Então a gente vê que a diminuição da amplitude do tornozelo leva a mais sobrecarga em saltadores, por exemplo, tem gente patelar, tem correlação direta. Tem correlação direta de você ter perda de dorsiflexão com aumento do valgo dinâmico. Isso aí é trabalho de revisão sistemática do Gabriel Leão aí, do Joelho Evidência. Então você tem, não dá para escapar de avaliar a amplitude de tornozelo em cabeça net fechada, que é o teste de Lund que a gente usa, né? Não dá para escapar dele. A gente faz o teste de amplitude também para o quadril. Então, quando a gente tem um quadril muito mais móvel, ou hipomóvel, ou hipermóvel, a gente já vai esperar isso aí, um local de sobrecarga, um tipo de marcha na corrida. Eu já espero que, por exemplo, se ela tem muita mobilidade, eu espero que ela vai ter bastante chicote para correr. Ou que a gente fala de medial heel whip, e isso está ligado a ter um pouco mais de sobrecarga medial. Então, a gente tem que ver também a amplitude do tornozelo. Do joelho em si, a gente não vê como amplitude, né? A gente faz os testes dos músculos que estão ali, mas de amplitude, o que eu foco muito é tornozelo e quadril, né?
nos testes de flexibilidade, por exemplo, o teste de Thomas é um teste importante para fazer, que é para ver o encurtamento do ilipsoas. Se você tem um ilipsoas encurtado, você vai ter um problema na extensão do quadril, porque aí você usa muito a extensão, o glúteo máximo vai precisar agir para ajudar a impulsão. Às vezes você tem um ilipsoas muito encurtado, você não tem grande extensão do quadril, você não usa muito o glúteo máximo, que sobra para a panturrilha, que a panturrilha vai ter que fazer a impulsão. Então a panturrilha sua está super forte, fiz o teste de força, está ótimo a panturrilha, mas estou tendo lesão na panturrilha. Você não tem déficit de força, o valor que você está produzindo está bom. Aí eu vejo o ilipsoas encurtado ou faço o teste do glúteo máximo está fraco. E eu sei que ele vai usar o glúteo máximo para estender, ele vai usar a panturrilha. Então, a panturrilha leva a conta do glúteo máximo, e aí eu vou ficar olhando a panturrilha e vou errar. E isso pode ser o contrário. Muito paciente com tendinite glútea, dor glútea profunda, dor no glúteo médio, dor no glúteo máximo. E às vezes a gente vê uma panturrilha fraca e o glúteo máximo tendo que fazer trabalho dela. Ou a gente vê drops acentuados porque o glúteo médio está fraco. Então, a balança de Powers lá, né? Você vai ter uma sobrecarga maior no quadril, você vai ter uma sobrecarga quadrada lombar. Então, a gente acaba tendo que olhar. Então, o quadril é extremamente importante para a gente ver. Tanto de flexibilidade, os testes de... que aí entra o ellipsoas, que é o teste de flexibilidade que a gente faz ali na região do quadril, quanto os testes de força dele. Dentro da flexibilidade... Perna curta vai influenciar, tá? Ou... Cara, primeiro precisa saber se é curta mesmo, que o paciente... Se é verdadeira, sim. Porque o paciente chega para a gente e fala, tem perna curta. Mediu, fez escanometria? Não fez. Me falaram, eu medi por fora. Então, cara, se não tiver acima de 2 centímetros, a gente sabe que não tem problema nenhum com isso. Então, dificilmente eu pego alterações ou pacientes com mais de 2 centímetros. Normalmente, pode ocasionar mais sobrecarga. Se tiver acima disso, né, você vai ter uma alteração lá no quadril, sacro ilíaco, essa região toda, e aí talvez as palmilhas ajudem um pouquinho isso, né, para a gente corrigir se for realmente... Também não quer dizer isso, mas também não quer dizer que seja o causador de alguma disfunção. Ele pode correr a vida inteira assim, sim. Tá a curvatura da coluna, fazer um Czinho ali, uma escoliosezinha, aí você adaptou, aí você vai pôr a palmilha, porque realmente ele... Aí vai ferrar mais. Então, tem que tomar cuidado. E a gente faz os testes de flexibilidade, eu falei do ellipsoas, eu faço do posterior de coxa também, dos isquiotibiais, para saber se tem uma alteração ali, um encurtamento ali que pode alterar alguma coisa na marcha, pode sobrecarregar mais a região anterior no joelho. Pacientes com DFP, é muito comum a gente encontrar uma correlação de estar encurtado os isquiotibiais, então eu avalio os isquiotibiais. E a banda iliotibial, eu avalio ainda, mas é um teste que está sendo super questionável. Tem mais de 9, 10 trabalhos mostrando que não conseguimos alongar a banda iliotibial, que o local que ela está não dá para alongar, que o teste de Ober que a gente usa, o Ober modificado, eu gosto de usar o modificado, que é o da perna reta, ele não mede a retração do ilipsoas, ele vai medir a retração de cápsula da articulação do quadril, a retração do glúteo máximo, glúteo médio, naquela região lateral ali, que a gente não consegue, que a gente deveria parar de fazer. Toda a literatura atual manda, para de fazer esse teste, não tem, está perdendo tempo para fazer esse teste. Não mostra realmente um encurtamento. E que a gente não consegue alongar. Esse é um cordão rígido nosso, a gente vai ter, ele ajuda na estabilidade do joelho, na estabilidade do quadril, ele tem muitas funções, mais de 4 funções, um músculo só, ele faz várias funções, e não adianta a gente ficar tentando alongar ele, porque a gente não tem posição anatômica para conseguir alongar, e ele não cede. Então tem trabalhos congelando, descongelando, com máquina puxando, cara, tem que pôr uma força mais de 900 kg para poder conseguir ganhar 1% de cisalhamento ou de compressão. Então a gente ainda faz, mas é um teste que está super sendo atualmente questionável, né? Então é um teste que a gente faz ainda dentro desse trabalho dos testes de flexibilidade dentro da corrida. Depois a gente migra para avaliação de força. Então, a avaliação de força, quando a gente vai olhar os estudos, o músculo que mais é exigido na corrida é a panturrilha, o sólio. E o sólio ninguém treina, você treina sua panturrilha em pé. Quem que senta? Ninguém senta quase naquela máquina do sólio. E o sólio é o mais da corrida. 6 a 8 vezes o peso corporal ele sustenta. Ele sustenta você na fase de absorção de carga e ele sustenta na fase de impulsão. Plantar, enfim, e a gente deixa ele de lado. Ele é o principal. Então, a gente tem que avaliar os músculos da panturrilha, principalmente o sólio. Aí a gente vai subindo. Tem que avaliar os músculos da coxa, quadríceps, tem que avaliar a posterior de coxa, que são importantes. Quadril, abdutores, adutores. A gente engloba mais o complexo póstero-lateral hoje, mais abdutores, rotadores externos e os extensores. Mas
com pacientes que não é tão comum, pacientes com, por exemplo, uma cubeite e faz corrida, eu acabo avaliando o adutor. Senão eu foco muito mais em um complexo posterolateral, porque a gente tem mais evidência que isso tem mais contribuição para sobrecargas no joelho, por exemplo, para sobrecarga de quadril. Mas, em alguns pacientes, eu vou ver também a força do iliopsoas e vou ver também os adutores. Não é tão comum, mas são músculos que a gente deveria avaliar dependendo do sintoma, dependendo da lesão que aquele cara apresentou. E depois a gente sobe um pouquinho. Então a gente avalia o core frontal, o abdômen, né, e o core lateral, que vai ajudar bastante nessa estabilidade, menos sobrecarga no quadril, menos perda de energia na corrida. E a gente se baseia num trabalho de doutorado da Isadora, que é minha sócia, e ela fez o trabalho de doutorado, e ela tem números para pessoas ativas, né, e não ativas, não tem para corredor, como eu falei, então a gente usa como norte isso. Então eu vejo o core, quanto que o cara faz do core na nossa referência, faz X, esse cara tá bom? Não. Tá bom? Tá ruim? Então eu vou montar o meu treino depois disso. Quando eu acabo essa avaliação de força, então eu vi todos esses grupos que são os mais requisitados na corrida, eu vou para o teste de pisada que eu falei para vocês, depois eu volto e vou fazer a análise biomecânica. A análise biomecânica, Renan, se você pegar a maior pesquisadora do mundo, ela no olhômetro ela mata tudo, né? Ela já sabe o que é importante, né? Isso vai demandando tempo de você aprender. Hoje eu tenho um pouco de prática, eu consigo ver muita coisa só no olhômetro, né? Mas existem hoje softwares de graça na internet aí que você baixa. Você tem o Kinovia, que é um software simples e completo, né? Sim. Completo, você faz no seu computador. Você tem apps nos celulares, Android e iOS, que fazem boa parte do que você quer ver. Você tem sistemas de 2 dimensões, são sistemas que custam 60 mil, 30 mil, 80 mil. Você tem sistemas que custam 400, 500 mil, que são os Vicons da vida, os sistemas 3 dimensões, que para corredor pode ser considerado padrão ouro, mas o 2D atende muito porque é uma corrida, você só não vai ver muitas rotações, né? O 3D você vai ver mais movimentos. Eu quero avaliar um tenista, um jogador de futebol, um movimento com as rotações. Sim, vai bem mais complexo. Né? E aí, só que você, como fisioterapeuta e como você trabalha, você tem que pensar no dinheiro, você tem que pensar no seu payback. Eu vou investir 500 mil reais, beleza, quantas avaliações eu faço para investir 500 mil reais? Vou investir. Então, a gente tem que pensar nisso. E hoje, na minha opinião, é inviável você ter um sistema de 3 dimensões para trabalhar em clínica, né? Trabalha num centro tal, específico, um ou outro pode ter, mas o Instituto Vita tem a Biocinética no Rio que tem o sistema 3D, mas se pensar como a maioria, o acesso à maioria, a gente tem isocinético lá, eu trabalho com isocinético, mas eu sei que é inviável para a maioria das pessoas terem ter o payback. Então você faz de outras formas. Você usa um isométrico, tem vários isométricos, você tem o Medior, você tem o Lafayette, você tem outros instrumentos que fazem e são correlacionados com o isocinético, por exemplo, que fazem. E o sistema 2D ele acaba atendendo razoavelmente bem para o que você quer, principalmente porque a mecânica é um fator só. Então não adianta eu comprar um sistema 3D e olhar que vai olhar uma variável só. Você vai ter que olhar as outras variáveis. Então, assim, o 2D atende muito, que é o que a gente tem, e é um modelo um pouquinho mais em conta para você pensar clinicamente. Como as lesões ou as alterações de movimento não levam diretamente, a gente tenta montar um protocolo para observar. Existem normativos. Quanto o cara dobra de joelho de 10 a 12 por hora? Dobra X. Então, a gente tem alguns números já, livros disso, que levam ao norte. Não leva o cara só porque ele dobra mais o joelho e vai ter lesão. Não acontece. Agora, se ele tem a lesão e dobra mais, talvez seja melhor a gente fazer ele dobrar menos. Então, a gente fica nessa interrogação. E aí, a gente complementa essa avaliação com a parte da mecânica. Por que eu faço por último? Porque eu já vou encontrando as alterações funcionais, junto com a conversa, junto com a avaliação de flexibilidade, de força e a pisada, e eu já espero aquele padrão naquele corredor. Às vezes, ele muda a minha cabeça. Tudo que ele apresentou lá, achei um puta de um glúteo médio fraco, eu achei que ele vai ter um drop pélvico acentuado, e não tem, o cara corre perfeitamente, porque a hora que ele põe em movimento, o corpo se adapta, aí ele me ferra, eu achei que ele ia ter. 60%, 70% do que eu vejo no funcional, eu já espero ali e acaba acertando, e aí eu já tenho o pensamento, aquela pronação que o cara está apresentando ali, mas eu vi que a pisada dele é X, eu vi que tem uma fraqueza do glúteo médio, está rodando o joelho para dentro, que pode estar aumentando a pronação. Aí eu começo a fazer esse raciocínio. Aí eu demoro mais 1 hora para fazer um laudo, porque se eu fizer rápido, eu vou errar. Então a coleta é 1h30, 1 hora ou
você pode demorar 2 horas. Depois você vai ter que desprender 1 hora. Quem quer trabalhar com corrida, você vai ter que desprender para fazer um laudo correto, 1 hora, 40 minutos para fazer um laudo pensando naquele paciente, naquela avaliação, na clínica daquele paciente, no sintoma dele, no que ele precisa. Ah, não é sintoma, não está machucado, beleza, é para performance, então vamos pensar na performance. Ah, não, é para prevenção. Não vai mudar para mim isso, entendeu? Muito. Porque eu vou montar a árvore dele, vou montar o hub dele. Então, o hub dele, a palavra do meio aqui, pode ser lesão, pode ser canelite, pode ser dor anterior no joelho, mas pode ser prevenção, ou pode ser desempenho. Só que em volta dela eu achei os hubs que me chamaram a atenção. Então, esse cara tinha uma perda de dorsiflexão. Então, esse hub cresceu na minha cara aqui, ó. Dorsiflexão, dorsiflexão, dorsiflexão. O cara tá com linha de treinamento, lesão prévia, ficou grande para mim. O cara tá abaixo do peso. Então, o hub de IMC tá baixinho, não vou me preocupar com isso. Então, eu acabo finalizando a avaliação com todos esses hubs já na minha cabeça. E às vezes eu ponho no papel. Às vezes eu tô conversando com ele, eu ponho a lesão dele no meio, aí ele foi, eu começo a escrever no papel, eu faço esse próprio mapa no papel. Quando eu vou fazer o laudo, pego o laudo, olho o papel e consigo matar boa... Cara, não é só sucesso, né? Não tem jeito. Mas boa parte matar. Às vezes o cara não tem nada, às vezes é psicossocial. Aí eu tenho que mandar para psicóloga. Às vezes o cara não tá dormindo bem. Às vezes ele tem uma dor crônica e não tem nada a ver com a mecânica, não tem nada a ver com a função dele. Tá com uma dor crônica, tá sem sensibilização central. Tem que mandar ele para um médico de dor crônica. Tem que fazer um bloqueio, tem que fazer educação em dor. E isso a gente mata nesse tipo de avaliação, que é o que eu vou passar um pouquinho, né? Claro que um pouco mais resumido, que não dá para ficar só, né, muito tempo dela, mas o tempo que me deram eu vou falar um pouquinho desse trabalho que a gente faz, o que a gente espera, de algumas alterações conhecidas de movimento. A gente tem alterações características das lesões, tem sim, mas nem sempre é uma regra. Então, pacientes com DFP, eles têm mais adução, por exemplo, no quadril. Pacientes com anelite têm mais overside. Pacientes que têm síndrome da banana tibial, eles cruzam muito, eles fazem um crossover. Mas todo mundo tem? Não. Então, existem alguns padrões esperados de algumas lesões, mas elas não são padrões diretos, né, absolutos para todas, para a lesão específica do cara. Então, basicamente, é isso que a gente faz na avaliação. Só isso. Eu falo bacana. Rápido, né? Mas eu falo rápido. Não, muito bacana, Felipe. Muito obrigado pela aula aí. Espero que o pessoal goste. Vai ficar disponível também. Depois o pessoal tem a possibilidade de assistir ainda até o congresso e pegando mais conhecimento até lá, até assistir a sua palestra e várias outras. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por aceitar o convite para ir para o congresso também. Né, e espero que seja um congresso legal, igual foi ano passado também. Show de bola, Renan. Cara, obrigado, eu que agradeço, né? Se hora da noite aí você tem as suas coisas para fazer, então, e agradecer o pessoal que vai entrar ou que vai ver. Espero que aproveitem o congresso, que vão para o congresso aí, que vai estar muito bom. Espero que vocês passem lá para escutar um pouquinho que eu vou falar da corrida, que vocês vão ter que atender corredores, não tem como fugir disso. Se não quiser atender, vocês mandam para mim aqui em Campinas. Fechado? Obrigado, Renan. Obrigadão da Beleza, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Felipe. Se alguma questão, escreve para mim no Instagram. O Instagram é Felipe Ribeiro Físio, ou escreve para o Renan me passa. Qualquer dúvida que tiver de corrida, vou adorar responder. E... Eu vou deixar na descrição, eu pego o seu Instagram lá e ponho na descrição também do vídeo. Beleza? Estou à disposição. Falou. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.